Olá a todas, todos e todes que nos escutam. Sejam bem-vindos ao podcast 6 do Núcleo Experimental de Butô. Eu me chamo Caio Picarelli, bailarino e pedagogo do corpo, mestrando em artes cênicas pela Unirio, e comigo hoje estão os artistas pesquisadores Tiago Abel, ator e performer, coordenador do Núcleo Experimental de Butô sediado em São Paulo, doutorando em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo, sob orientação da professora e pesquisadora doutora Cristine Greiner. Também temos Daniel Aleixo, ator e dançarino graduando em artes cênicas pela Unicamp. Hoje damos prosseguimento às investigações da série Routledge, um compilado de artigos lançado em 2018 sob o título de The Routledge Companion to Butô Performance, com artigos contemporâneos acerca da dança Butô, sob a organização de Bruce Bird, professor do Departamento de Humanidade e Belas Artes e diretor do Programa de Culturas e Linguagens do Leste Asiático da Universidade de Massachusetts, e Rosemary Candelário, professora associada à Universidade Feminina do Texas, no Departamento de Dança, onde leciona disciplinas de investigação e metodologia da performance, tanto na graduação quanto no doutorado. Nos debruçaremos sobre o artigo Retorno e Repetição, Coreografia Prática de Tatsumi Hichikata como Gesto Crítico de Contemporalização, sob a autoria de Sarah Jansen, crítica e pesquisadora das artes da performance, doutora em estudos japoneses pela Universidade Católica de Leuven, na Bélgica, porque Jansen tece em sua fala algumas provocações relacionadas a questões comumente mal interpretadas, como corpo Butô e coreografia, mas tem como eixo norteador de pensamento o desenvolvimento de uma reflexão crítica sobre a abordagem de Tatsumi Hichikata na concepção de aspectos coreográficos de sua obra. O ponto de partida da análise de Jansen se transpõe em um esmiuçar de 27 noites para as 4 estações, série performática criada por Tatsumi Hichikata em 1972, o que para ela marca um auge prático e também de retorno ao Tohoku de Hichikata, após tantas colaborações interdisciplinares com os movimentos de vanguarda da época. É interessante, pois em seu texto, Jansen busca aplicar à coreografia o sentido de gesto de temporalização, o que para a autora é um desafio à maneira com que os escritos sobre Hichikata acabam girando de maneira incessantemente linear e cronológica. Para ela, é mais coerente se debruçar sobre os processos de Hichikata de maneiras múltiplas e metamórficas, tal como era o processo de criação do então diretor e bailarino, e nos leva a refletir até mesmo que o que pode vir a ser coreografia sob a ótica do próprio Hichikata. O interessante de Jansen com isso é descobrir como, a partir de suas criações gestuais, Hichikata não se inseria em uma nostalgia, mas sim se retroalimentava do que ela vai chamar de, abre aspas, fundamentos da coreografia com o tempo e com os tempos, as voltas e repetições, fecha aspas, e bebendo de fontes como o filósofo italiano George Agamben e o francês Georges Didi Huberman, aspas, espera abrir espaços onde a metodologia coreográfica inovadora de Hichikata possa ser apreciada como praxis, como uma prática artística autorreflexiva, crítica e política. Fecha aspas. É muito interessante o que Jansen traz como uma reflexão em cima desses aspectos polêmicos como produção ou criação de uma dança, é justamente um trabalho performático de Hichikata. Se estrutura num momento muito específico, né? A gente tem pós-rebelião da carne em 68, aí em 72 ele desenvolve toda essa estrutura que atravessa diretamente os conceitos do site-specific, mas também das performances, mas tinha em seu bojo todas essas reflexões metamórficas da própria ação. A gente tem como aí espaço dessas 27 noites para as 4 estações conterem também aspectos que seriam posteriormente mais passionalizados e também gerados e gestados no Kabuki de Tohoku. Eu queria abrir esse debate perguntando a vocês o que vocês visualizam quando nós podemos pensar em um processo coreográfico desse trabalho tão específico. Em especial, antes da gente entrar nessa pergunta, Caio, queria aproveitar e
atualizar o nosso ouvinte de que, como você bem apontou, em 1968 a gente teve a Revolta da Carne, que é considerado por muitos a obra magna de Hijikata, mas nós também temos aí em 1968, isso é publicado em 1969, com o Eiko Hossoi, o álbum de fotografias do Hijikata em Tohoku, que levou o título de Kamaitachi. E para a autora, essa viagem, essas fotografias alimentaram e afinaram o que a gente vai compreender aqui no 27 Noites para 4 Estações, que é o que a gente também vê como uma mudança estética e ideológica radical do trabalho dele, também mais do que uma mudança, o afinamento, né, o aprimoramento do que ele já vinha investigando na última década, que a gente tem aí sob a égide do Randi Daitokan, o grupo dele, que ele vai fundar em 1970, levando esse nome, cunhado pelo amigo morto no mesmo ano, Yukio Mishima. Pensando que Randi Daitokan a gente pode traduzir, sempre uma grande questão, quanto o Hijikata brinca com as palavras, como a grande dança do sacrifício. Então, como tudo isso já estava alimentando o que a gente vai visualizar hoje sobre o Kabuki de Tohoku, mas que não só surgiu a partir do 27, né? Como isso já estava alimentado e gestado por essa criação ao lado do fotógrafo Eiko Hossoi. Bom, quando a Sarah Hansen ela escolhe essas duas danças para dissertar sobre, né, 27 Noites e Tohoku Kabuki, é interessante como ela coloca essa 27 Noites como um prenúncio a Tohoku Kabuki. Tanto pelo fato do contexto em que o Hidikata estava inserido na época, era o momento em que ele ia apresentar depois de algum tempo fora do palco, já tinha uma aura de expectativa em cima dele, tinha a inserção de mulheres pela primeira vez nos grupos, tinha a inserção, então, deste novo grupo, o Hangidai Tokan, que seria, de acordo com o que ela diz no artigo, a segunda geração, e também há uma maior atividade do Hidikata em criar o seu processo de notação, de registro, de colagem que ele fazia em seus álbuns de recortes para ser auxiliado nas suas coreografias. Então as notações eram álbuns, né, recortes, onde ele cortava, colava e ressignificava reproduções para justapor elas e recombinava, reorganizava em uma certa não linearidade. Sendo assim, as notações do Hidikata elas não eram caracterizadas como um enumerado de instruções de posição, de postura, de direção. Na verdade, eles eram usados como alusões provocativas. Eram gatilhos imagéticos que estimulavam contrações e reações físicas. Então dá para notar, vendo esses recortes, que o Hidikata não estava selecionando essas imagens de acordo com um estilo específico, mas pelas qualidades que ele se interessava nesses trabalhos. A gente vê Leonardo da Vinci, a gente vê Francis Bacon, a gente vê Picasso, a gente vê Goya. Então, dentro desses álbuns, estão várias pinturas, né, que ele tirava de revistas, de jornais, e elas eram coladas não linearmente. A gente não tem uma seleção, uma seção cronológica dizendo para qual seção era qual imagem, para qual coreografia era qual imagem. Era uma coisa que o Hidikata ia fazendo de acordo com o que ele achava interessante. E o fato dele ter criado cerca de 4.000 movimentos a partir desse método já nos indica que provavelmente ele não reciclava movimentos, e que ele sempre criava novos para novas coreografias. Até porque muitas vezes ele mesclava um movimento no outro na sala de ensaio e acabava criando um terceiro movimento com uma qualidade totalmente diferente. Essas notações, elas indicam um processo de retorno que o Hidikata vai fazer à própria trajetória como artista. A gente ouve muito falar de Tohoku Kabuki como um retorno a um certo estilo de vida que o Hidikata teve durante a infância, a terra natal dele, mas também existe um retorno ao Hidikata quanto artista. Existe ali um retorno à história do corpo dele, pela qual ele também passou, e se inicia em Tohoku, quando ele entra na sua primeira companhia de dança moderna. Aproveitando esse gancho do Daniel, eu gosto muito de como a autora vai falar do Butofu, e é uma discussão às vezes que toma mais tempo do que deveria, e eu gosto muito de como ela vai chamar isso apenas de álbuns de recortes. Quanto a gente às vezes fica se debruçando num grande e aprimorado método de sistematização, e a genialidade disso está justamente em ser apenas álbuns de recortes, e de como ele abre o campo da dança para ser alimentado por outras materialidades, né? Como ele abre a possibilidade de gerar movimento, compreendendo as artes visuais, a literatura, a filosofia, a sociedade, de sua própria terra, de sua própria cultura, as materialidades do cotidiano,
E como o que é interessante aqui, Caio, pensando nisso que você pergunta, mais do que a gente pensar a coreografia como a gente às vezes pensa ela e limita essa noção corêutica, como a partir do momento que eu prefiro a palavra corêutica, pensando ali no Laban que está cartografando esse corpo no espaço, como para mim, quando ela levanta essa questão do gesto de temporalização, a gente está vendo uma corêutica sensível ao tempo e os tempos. O quanto todo esse caminho, né, de que ela vai apontar a respeito dos retornos e repetições nos processos de movimento do Hijikata, e junto com isso que o Daniel está nos trazendo a respeito dessas bricolagens nos cadernos, como é um Hijikata que vai construir um processo corêutico cortando e colando, um Hijikata que corta e cola, ressignifica, reproduz a partir de justaposições, de recombinações e reorganizações cronológicas. Como junto com essa materialidade, ele constrói uma justaposição temporal muito especial, e como daqui a pouco a gente pode discutir a respeito de como esse tempo se dá na corêutica de Hijikata. E mesmo desconsiderando esse caráter tecnicista que as notações têm hoje, a autora ela não deixa de reconhecer o trabalho do Hijikata como coreografia e do Hijikata como coreógrafo. Inclusive, esse é o problema levantado por ela logo no começo. Eu, citando o que ela escreveu, eu sempre me senti incomodada em relação sobre as idas e vindas a críticas de narrativas, na maioria das vezes de maneira pessoal e anedótica sobre o artista. As mesmas informações, histórias e interpretações circulam e são citadas infinitamente. Uma abordagem psicologizada e patológica sobre o contexto de traumas do artista é muito recorrente. Ela vai apontar o jeito com que a dança, com falta de técnica, de tecnicismo, a ausência de cristalização que o Hijikata ele propõe, ela é levada muitas vezes a um lugar místico, a um lugar em que não é dança, pois dança seria menos contemporâneo do que aquilo que Hijikata realmente faz. E que, na verdade, dá para reconhecer o trabalho do Hijikata como coreografia, porque a coreografia é o dispositivo, é o aparato que permite a materialidade da dança dele, no tempo. É um aparato possível de ser captado sensorialmente. E como isso dá para ser feito sem a gente precisar cair tanto no misticismo, naquilo que, se não tem técnica, então é algo que sai, que flui do nada, e nem da técnica. Então, para ser coreografia, precisa ser algo que é totalmente metrado e formalista. Inclusive, o que o Thiago acaba de falar sobre o tempo e sobre o foco que a autora vai dar na construção dessa coreografia dentro do tempo, é o que ela vai problematizar dentro do termo contemporâneo. O que é ser contemporâneo? Segundo ela, ser contemporâneo é uma desconexão, uma disjunção, uma desarticulação em relação ao tempo. Ela vai escrever isso a partir das ideias teóricas de outros autores como o George Agamben, Jacques Rancière e Aby Warburg, dizendo que a ideia arcaica de contemporâneo que a gente tem é a ideia de vanguarda, daquilo que está à frente do tempo, que é um conceito cronológico e genealógico. Esse tempo é concebido como uma sucessão de fatos. Em contrapartida, a ideia de Sarah Hansen, que vem a partir desses outros teóricos, é o que o contemporâneo ele está onde ele quer, onde ele precisa estar dentro do tempo e até mesmo contra o tempo, contra o regime do tempo como dominador, contra a dominação do tempo. Enfim, a arte contemporânea se desconecta da arte presa no tempo cronológico. Ela faz intersecções, fraturas, ela é uma arte de ruptura. O contemporâneo seria essa ruptura que permite o múltiplo, uma múltipla percepção sobre ela. De acordo com Jacques Rancière, o contemporâneo é uma redistribuição de tempos que geram novas capacidades de enquadramento do presente. Pegando um gancho da fala de ambos, é interessante também a provocação de pensar esse constante presente como a matéria-prima do próprio caos, porque a gente pode então se nutrir da possibilidade de que não existe só os aspectos psicologizantes como matéria-prima de criação, tampouco uma rigidez formalista como a definidora do material que se é criado numa linguagem de dança. E é interessante como a autora vai explicitando Hijikata quase como um compositor de uma colcha de retalhos extrai a conotação negativa dessa colcha de retalhos, né? Apresenta, então, uma visão do Hijikata que comumente a gente não vê sendo exposta, que é justamente o que o Thiago falou, é apenas um caderno de colagem, e tudo bem ser apenas um caderno de colagem.
Porque, ao que parece, e isso me provoca muito particularmente, que essa busca do Hidegata pela própria caracterização da vida em criação me lembra muito aquele conceito do Bergson, em Matéria e Memória, sobre a possibilidade espiralada do tempo, né? E aí a gente pode colocar esse contemporâneo como um presente que se nutre do que vem e do que foi, mas como um resultado de pequenas constâncias. Essa possibilidade de beber de várias fontes e regurgitar uma criança é muito interessante quando se pensa até mesmo num fator de criação cênica, porque, para além de tudo, Tatsuya Hidegata também era um criador cênico, e a ele interessava as possibilidades da criação. É interessante pegar essa ponte que a autora propõe do que seria essa repetição no momento em que a gente pensa que esse trabalho deixou de ser apenas sobre Hidegata, mas como também se transpunha a suas bailarinas e bailarinos. Vocês têm algo que queiram comentar sobre esse transpor? Deixa de ser uma unidade que está atravessada no mundo e num processo de criação para respingar em outros seres. O que vocês podem falar sobre isso? Talvez a melhor imagem no lugar de uma coxa de retalhos, Caio, é a gente realmente pensar num caldo. Porque a coxa de retalhos, ela talvez seja uma imagem que justamente impede que a gente tenha uma relação com o tempo que o compreende em seu caráter múltiplo e híbrido. Como para a autora, esse tempo é camada de como que a dança, né, o processo coreográfico de Hijikata, a técnica de Hijikata, é justamente uma dança que ativa as intersecções entre os tempos, seja o tempo da dança, seja o tempo do cotidiano, seja a memória, seja a história. E é muito interessante enquanto ela vai encontrar essas palavras para a gente falar de tempo. Assim como quando a gente pensa em 27 noites para 4 estações, que são esses trabalhos que estão ligados a cada estação do ano, né? São 5 peças, cada uma entre 2 e 3 horas de duração, realizadas tarde da noite, com essas conexões com primavera, verão, outono e inverno, que também é uma maneira da gente pensar esse tempo cíclico. E como a gente escapa aí, quando ela traz essa ideia de tempo de dança, tempo do cotidiano, memória e história, de pensar essa relação entre passado, presente ou futuro, mas temporalidades diferentes que se fazem o tempo todo no presente. A partir que ela fala assim, né, na medida que Hijikata explora retornos, ele faz para questionar e reorganizar o presente no presente. Então, talvez para a gente, e são questões da nossa epistemologia, né? Então, para ajudar com que a gente traga as imagens que realmente vão fazer com que a gente dê esse salto, pensar uma boa feijoada é uma boa maneira da gente entender essas camadas de tempo que estão atualizadas no presente, porque a gente não consegue ver aonde começa um ingrediente e termina outro. Pensando nisso, a gente realmente tem que considerar o fato de que se a gente não segue uma técnica em arte que corresponda aos cânones do nosso tempo, que isso nos tira da dança e pode nos lançar, às vezes, para uma mística, um exotismo, um grave problema, de fato, mas como não são os únicos caminhos, como a gente não tem a necessidade de cair ou para um lado ou para o outro aqui. E como que também Hijikata, parte do que ele está incomodado quando ele comenta a respeito dessas psicologizações e patologizações sobre os traumas dos supostos artistas, e isso como trabalho, como cerne dessa questão, é justamente o que ele vai questionar, é justamente o quanto ele está cansado da fetichização de como Torroco foi transformado num espetáculo fetichizado pela própria população japonesa, assim. E como isso está sendo feito de maneira superficial, como ele está interessado em levantar à altura também uma questão de uma consciência política e social que está faltando nos artistas que vão para Torroco atualmente para lidar com o que ficou do Hijikata, ou daquele exato momento como o Hijikata também estava incomodado de artistas que estavam fazendo isso com sua terra. Outro fator do que vocês comentam é a gente pensar que o contemporâneo aqui, ele é o inimigo, né? O contemporâneo é o tempo da dominação. A força de Hijikata que ela levanta é justamente o caráter intempestivo, extemporâneo desse trabalho, de como a relação dele nesse presente, no presente, é um filho pródigo do contemporâneo. O intempestivo,
ele sempre acontece numa ocasião impropícia, inoportuna, súbita, imprevisível. A esfera do contemporâneo é uma esfera de dominação, é uma esfera de controle. Como a gente pode realmente entender essas dobras e redobras no tempo, não como uma ressignificação do cotidiano, mas como uma revolta contra o cotidiano contemporâneo. Muito interessante, inclusive, quando a autora fala no texto que o corpo ideal para o Butô é, então, um contraponto ao corpo sob controle inteiro, saudável, disciplinado, mecânico, um ato de decomposição e destruição, pegando esses bordeamentos das potências extemporâneas. É muito interessante também essa imagem do que se destrói para estar num processo de tessitura. As repetições e os retornos que o Hijikata faz a Tohoku, a partir dessa questão da fetichização, então, como o Thiago ele apontou, elas possuem tanto uma qualidade material quanto um aspecto imaginário. Não são retornos de saudosismo ou reencenações do passado. Eles são gestos críticos. Não é só abordar o que a gente vai chamar de realidade de um lugar, porque um lugar não é construído apenas dos seus elementos factíveis, mas também dos seus elementos folclóricos, dos seus elementos que estão nas sombras. O que acontece quando a gente considera, então, esse contemporâneo como inimigo, que é esse contemporâneo ligado à vanguarda, ao à frente, ao criticar essa abordagem arcadista, que é referente a, por exemplo, o teatro Angura, o teatro subterrâneo, o teatro marginal de Tóquio, que apesar de ter um seu resgate vanguardista, é também nesse tempo de dominação, nesse tempo genealógico que peca um pouco na falta de ruptura e acaba, sim, levando a uma questão um pouco fetichizada do uso do passado. Então, a dança Butô, nesse sentido, o Hijikata vai pegar essa abordagem mais crua e de um lado mais sombrio, de um lado mais à parte do que não é explorado pela própria vanguarda. Então, a proposta da Hansen em relação à praxis coreográfica do Hijikata são os gestos de temporalização. O gesto de temporalização, por si só, ele é um gesto de intersecção interdependente, ele é um gesto rizomático. Ele é uma espécie de rota de fuga para se livrar do tempo de dominação. Durante esse período histórico no Japão, da contracultura, usa-se muito o termo gishiki, inclusive está no próprio texto. Gishiki é um termo que significa literalmente ritual, a palavra ritual. Só que nesse contexto, ele é um ritual com caráter de resistência e de enfrentamento. Ao quê? Ao tempo. É a reconsideração de que o tempo ele é ciclo. O tempo é uno e é múltiplo. O presente seria o único tempo que existe e é premiado de todos os outros. O tempo ele só existe nesse exato instante, e nesse exato instante existem infinitas probabilidades de tempo, pois a realidade não é apenas a fisicalidade, mas é também a memória que acontece, a possibilidade, a iminência do que vem a seguir, e principalmente a imanência, que é aquilo que legitima o presente. O Hijikata ele vai dizer em uma das entrevistas que ele dá em um jornal o seguinte: é essencial assumir o tempo do cotidiano em todos os momentos. O Butô deve ser dançado em um lugar onde não há perda de tempo. E ele trabalha isso muito bem em Tohoku Kabuki, a partir do momento que ele faz essa contraproposta, que se distancia um pouco do que estava sendo feito dentro do teatro contemporâneo, do teatro marginal do Japão. Porque, querendo ou não, como a gente já disse, o teatro marginal ele carregava uma certa fetichização aos olhos do Hijikata, que inclusive estava muito presente nas próprias críticas, nas próprias observações que outros artistas da época fizeram à apresentação de Tohoku Kabuki, ou o Kabuki de Tohoku, no ano em que ele foi apresentado. Aqui nós temos uma crítica da autora em cima de uma das análises que foi feita sobre a dança de Hijikata em Kabuki de Tohoku. Ela diz: o papel de Hijikata não é só de coreógrafo, mas também de feiticeiro. A percepção é a de que a dança não é um resultado de um processo criativo colaborativo, nem de anos de treino de dança, pesquisa artística, experiência profissional e pensamento crítico, mas parece ser, na genuína moda moderna, algo que sai naturalmente do inconsciente do corpo do artista enquanto gênio carismático. Então é o seguinte, a recepção crítica sobre o trabalho do Hijikata foi a de considerando ele um xamã, uma espécie de bruxo,
e renegou a dança e a coreografia como um nada, como algo que está descolado daquilo que é contemporâneo. O Hidikata tão muito conhecido de, na verdade, pelo próprio carisma e genialidade dele, ter desenvolvido uma espécie de dança ali que vem de algo que está ligado ao sobrenatural. Porque a ideia de dança, de dançar nesse caso, seria algo ligado, então, à não vanguarda. A dança e a coreografia, elas estão nesse patamar, genealogicamente, abaixo do contemporâneo. Acho isso um levantamento importante, porque muitas vezes a gente se depara com os clássicos sendo tratados como inimigo a ser combatido, sem deixar de ver que muito do que é performático se alimenta deles não quanto estética, mas quanto retorno e revisão. O retorno como gesto crítico. Então, o mesmo caso que o Hidikata vai fazer quando ele começa a modelar os seus álbuns e retornar não só a sua infância, a vida rural, mas também a sua trajetória enquanto dançarino. Ele vai se deparar com esses registros corporais e, de alguma forma, desestruturar eles, não sem antes negociar um pouco com eles. Lembrando, então, da ideia de contemporâneo trazido lá no início do artigo, que é a de disjunção, não a de descarte. Nesse sentido, Tohoku, ele seria o interior, né? Tohoku é a região nordeste do Japão, é uma região que, pelo menos nessa época dos anos 40 e 50, é uma região longe dos centros populares, dos centros urbanos movimentados. Existe uma população muito pobre, é um lugar que é muito frio, então é difícil crescer as coisas ali. É um ambiente de certa pobreza, para não dizer miséria, em cidades específicas como a própria Akita do Hidikata. Sendo Tohoku o interior, a pobreza e a perversidade, o Kabuki, em contrapartida, é o teatro nacional, é o patrimônio cultural do Japão, que tem o seu aspecto sublime. O Hidikata ele propõe uma coexistência de duas linguagens que aparentemente são muito diferentes, que é o formalismo do Kabuki e o, entre aspas, formalismo de Tohoku. Qual que é o formalismo de Tohoku, né? Qual que é a técnica de Tohoku? É a técnica do camponês. E qual que é a técnica do camponês? É passar fome. É acordar de manhã no frio e ter que trabalhar. Para você se tornar um camponês, para você ter esse material coreográfico de um camponês, você tem toda uma série de formalismos, entre aspas, que tem a ver com o cotidiano, com o presente desse lugar. Enquanto o formalismo no Kabuki, a espetacularização, ela é ligada à arte cênica prioritariamente, ela é criada a partir dali. Tohoku é esse retorno imersivo, é a presentificação não apenas do lugar, mas da imagem construída desse lugar. O Hidikata ele diz numa entrevista o teatro como cotidiano e o cotidiano como teatro. E o Kabuki, a espetacularização, o drama, o formalismo, Kabuki é o dispositivo. Tohoku Kabuki aborda a poética da arruinação e da decomposição do material, da carne e do tempo, fugindo de uma imagem saudosista, de uma imagem exótica que as pessoas tinham do norte. É um retorno ao que tem de perverso a partir de um formalismo que o Hidikata mesmo estrutura, mas dá o nome de Kabuki referente ao próprio exótico, à própria imagem do Japão dentro da arte cênica tradicional. Daniel, da mesma maneira que você consegue ver a técnica e as tecnologias no agricultor, é possível que a gente veja as técnicas e tecnologias no xamanismo. Gostei muito de como você aponta de que os inimigos às vezes não são só as tradições, mas como aquilo que está contemporâneo, né? Ou como aquilo que está contemporâneo conosco também pode ser nem sempre são os aliados. E aí o que você aponta anteriormente me dá a sensação de que você está encarando o xamanismo e a feiticeira como se isso tivesse sido escrito como algo inferior à dança. Que a partir do momento em que as técnicas e tecnologias de dança de Tatsumi Hidikata, que estão para além daquilo que é considerado dança, vai para um estatuto de inferioridade xamânica ou de feitiçaria. E como você vê isso, então, como se eu não entendo aqui dentro de técnica da dança, e estou percebendo isso, estou jogando ele para o balaio do sobrenatural. Eu vejo completamente oposto. Eu considero que a partir do momento em que estão considerando Tatsumi Hidikata e sua dança próxima a um xamanismo e a uma feitiçaria como algo superior ao estado de dança. Eu não considero que a partir do momento em que as pessoas não estão conseguindo compreender ou ler dentro dos cânones da linguagem da dança, da linguagem da arte, o que Tatsumi Hidikata está fazendo, e isso gera uma sensação de feitiçaria sendo operada, como algo superior. Eu não julgaria isso por um campo de inferioridade. Muito menos como sobrenatural. E eu não
vejo como algo sobrenatural, mas justamente como imanência. Porque a partir do momento que a gente realmente vai estudar um xamanismo, ou vai estudar o que o xamã ou o feiticeiro opera em seu corpo, é justamente uma mobilização semiótica. É justamente o que nós dançarinos fazemos. A gente presentifica as forças e formas que vão mobilizar, comover, seja esse público, seja esse espectador, seja essa testemunha, seja esse ser que vai ser enfeitiçado. Eu entendo a feitiçaria como uma homeopatia semiótica. A estrutura, se a gente traz para o campo de imanência, se a gente para de considerar qualquer questão sobrenatural ou espiritualista a respeito do que nas sociedades, né, esses seres operam, é muito mais próximo da arte do que os nossos entendimentos atuais a respeito de qualquer campo de religiosidade e espiritualidade. É muito mais próximo da psicanálise, que está nos enfeitiçando, nos curando ou nos amaldiçoando por meio de símbolos vivos, que são as palavras, do que de qualquer outra coisa. Isso não abre precedente para o pavoroso teatro ritualístico da América Latina. Então é super relevante uma certa ressalva quando a gente está questionando isso. Super relevante o posicionamento como do Daniel, porque a gente também tem que tomar cuidado para não abrir precedente para o pavor que acontece nas artes cênicas em relação a essas imbricações entre teatro e ritual. Porque a gente não precisa de um Tatsumi Hijikata sendo elevado à categoria de xamã ou de feiticeiro, porque não é isso, é o contrário. E a sua fala contempla muito isso. É entender que feiticeiro e xamã não está fazendo nada mais, nada menos do que dançar. E de entender que se as pessoas imbrincam isso, é justamente porque o que está mobilizando é justamente esse movimento. E isso é o que Hijikata faz questão, sim, de ser chamado enquanto dança. É curioso quando a gente olha no texto e começam a surgir essas palavras. Quando as pessoas não conseguem mais nomear e no desespero de conseguir criar alguma coisa a respeito disso, surge uma palavra como xamanismo, surge uma palavra como feitiçaria, mas é dança. O que eu critico, eu acho que é uma coisa que o texto aponta, é justamente que o xamanismo é jogado num lugar, ele não é reconhecido como algo que é sinônimo à dança, ele é considerado algo superior e joga a dança lá embaixo, como se assim, ou é dança ou é místico. Não pode ser dança, não pode ser místico. E se é dança, não é místico. Eu acho que isso é alguma coisa que permeia a análise do que Hijikata fez nesse momento. Da mesma forma que é retirado Butô como dança quando é formado uma técnica de preparação corporal, também que ele é retirado quando ele vai para um lugar transcendente. Eu acho que se a gente fosse usar Deleuze aqui, esse caráter de xamã, ele está num lugar de transcendência, não de imanência, do jeito que ele é retratado aqui. Levando em consideração que a autora fala muito sobre praxis, que ela fala muito sobre considerar Hijikata um coreógrafo, eu acredito que ela chega nesse momento de Tohoku e ela vai apontar o quanto a dança é minimizada pelo caráter xamânico. Só que não necessariamente a gente está falando do caráter xamânico de uma maneira legítima. É xamânico, não sei explicar, não é dança, é xamânico. Entende? Sim, eu acredito que esse local do xamã, do bruxo, do feiticeiro, é colocado e retratado como aquele marginal superior. É um deslocamento tão potente que vira o inominável. E no momento que é inominável, está numa estrutura acima do que é o concreto, né? Pegando aí o entendimento de dança. Tem uma problemática que a autora joga, né? Eu acho que é praticamente um dedo na ferida. Onde ela vai falar, sim, de um aspecto técnico, né? Tanto que ela vai ressaltar por mais de algumas vezes o know-how do Hijikata enquanto bailarino com experiência clássica, expressionista e moderna, mas também, como você disse, Daniel, ao chegar no ponto do Kabuki de Tohoku, começa a se entrar nesses aspectos mais, quase que entre muitas aspas, e eu acredito que seria interessante cortar essa palavra na edição, esotérico, porque o problema é quando a gente começa a ver essa ascensão do teatro físico e do teatro ritual fazendo as merdas que fazem. O problema não é ser considerado xamânico ou ritualístico. O problema é como isso é entendido numa abordagem cênica. Eu acredito que isso, sim, beira a um fetiche muito exótico.
E nessa incompletude de que vocês estão apontando do texto, também é incompleto em relação a uma certa atenção do que seriam os processos xamânicos, no sentido de, okay, né, quando ela fala, a percepção é de que a dança não é um resultado de um processo criativo, nem de anos de treino. Essa experiência não vem necessariamente de um pensamento crítico, mas de algo genuíno, como se saísse naturalmente de um corpo inconsciente do artista enquanto gênio carismático. Esse também é um erro crasso que a gente poderia ver na questão do feiticeiro, porque o feiticeiro é resultado de processo criativo, sim. Tem treino, tem técnica, não é algo que vem de um dom, sabe assim? Não é algo que vem de um dom natural, de um inconsciente. Você realmente exercita, você constrói isso. Então, a partir do momento que escapa dos processos criativos compreendidos por essas pessoas, do que elas estão entendendo enquanto treino, enquanto cultivo, imediatamente cai para esse lugar de algo natural, de um certo dom, de uma certa genialidade. E é um erro. O jejum de 10 dias do Hijikata é uma tecnologia, é um processo criativo. É um ritual. É. A Zero Dimension, que é um grupo de arte moderna, vai trabalhar só com objetos brutos para mostrar a crueza do mundo, tá fazendo guiche, tá fazendo ritual, tá usando esoteria, sabe? Tá usando um termo ali que remete a toda uma estrutura que eles usam, porque nenhuma das outras nomenclaturas consegue dizer exatamente o que eles estão fazendo. O Hijikata, na proposta dele, que vai diferenciar tanto das outras propostas, é a maneira com que ele vai fazer isso. Ele vai resgatar toda essa Tohoku em toda a sua abundância temporal, que inclusive tá aí dentro não só o camponês, o agricultor, mas tá aí dentro o yokai, tá o Kamaitachi aí dentro, que é a doninha do vento, tá o espírito da neve que vai conversar com ele, uma conversa com uma irmã que mora dentro de mim. Pode sim chamar de bruxaria. É esse retorno como revolta, quando você levando dessa maneira, me dá essa sensação de ritualização como revolta, de uma luta física, radical com o tempo e os tempos, uma dissidência que se infiltra e assume o tempo que tenta nos dominar, e como a gente realmente vai reatualizando esses processos temporais de uma maneira que redistribua o tempo e que gere novas capacidades de enquadramento do presente. E de que a gente vai realmente montando e remontando esses tempos, atualizando e presentificando essas forças que, se a gente segue sem perceber suas camadas, nos domina, nos destrói, nos faz escravos, né, senhoreados pelo que está atualizado aqui agora. E como isso precisa ser realmente repensado, é um grande complexo da gente entender, que quando a gente traz aqui essa visão, né, de um retorno, de uma reatualização, nós não estamos falando de um regresso, nós estamos realmente falando de algo que não é fiel às origens, que não é fiel às tradições, que não quer mantê-las cristalizadas dentro do que a falsa ideia de passado e de tradição quer que mantenha, para que as coisas não se atualizem, para que as coisas não ganhem novas forças, novas potências, novas formas, para que a gente consiga abrir espaço no tempo para as potências da carne, como a gente está, né, e como isso é pelo retorno, é pela ritualização, não significa que é sendo fiel a uma ideia ficcional de origem ou a uma tradição. Eu apontei anteriormente sobre essa antítese do Tohoku e Kabuki, que tem a ver com o subjetivo, e do Kabuki como o espetáculo, o formalismo e tudo mais, mas o Kabuki, ele era considerado um lugar ruim, antes dele ser considerado patrimônio cultural do Japão. O Kabuki, ele era conhecido como um ambiente que ficava em distritos super longe dos distritos populares, que eram distritos imorais, que eram chamados lugares do mal, e que o Yuki Mishima, ele vai apontar num discurso que ele vai fazer na inauguração do Teatro Nacional de Tóquio. Então fizeram um Teatro Nacional todo bonito para apresentar peças clássicas de Kabuki lá, chamaram o Mishima, porque o Mishima ama Kabuki, ele foi criado no meio de Teatro no Kabuki, para fazer um discurso, e o que ele fala é o seguinte, que as flores do mal foram podadas do Kabuki, que todo esse caráter ritual de enfrentamento e transgressão foi podado do Kabuki. O Kabuki foi criado, ele foi idealizado por uma mulher sacerdotisa de Miko, que tinha acesso à corte, ao teatro que os plebeus não tinham, que era o Teatro No, misturando com as danças de sacerdócio dela,
fez um teatro, uma arte cênica satírica, crítica, que misturava elementos de jesuíta, de samurai, fazia piada, era inclusive kabuki, era composto de peças que vinham muito do Kyogen, que era uma peça satírica e dramática, e era tão violenta e tão crítica que chegou, primeiro, a ser proibido que todas as mulheres participassem do kabuki, aí foram substituídos por garotos jovens. Os garotos também foram proibidos de participarem do kabuki, porque todo mundo aparentemente estava ligado à prostituição. E aí, hoje em dia, só pode homem com mais de 40 anos dançar. Em certo momento do período Edo, o próprio teatro kabuki foi fechado e foi proibido. As pessoas eram proibidas de irem assistir o teatro. Tiveram várias revoltas. A repercussão que o kabuki teve quando foi fechado foi muito semelhante ao movimento punk na Inglaterra. É um anacronismo bem interessante. Mas a gente sair quebrar as coisas e pintar a rua, e pintar cor de cabelo, e sair todo espalhafatoso, esses eram os lugares do mal. E só em 1887, no período Meiji, quando o Japão é reformado, então tem a sua Revolução Industrial, a partir das ideias do arianismo nipônico, do Nihon Jiron, o kabuki vai ser então considerado teatro, os artistas vão ser considerados trabalhadores, e vai ser então totalmente lapidado e colocado num lugar sublime. O kabuki de hoje em dia está muito distante do que foi o kabuki do período Edo, está muito distante do que foi o kabuki de 1600, de 1700. Então, nesse caso, consciente disso ou não, o Hidikata acaba propondo uma exposição mais honesta, tanto de Toroko, em detrimento dos exotismos, e faz o mesmo com o kabuki, quando ele retira o luxo que o kabuki de hoje em dia tem e coloca numa posição até mais transgressora do que ele era no Edo, porque o projeto kabuki de Toroko foi um projeto que misturava o que tinha de mais ético dentro do Butô, da pesquisa do corpo debilitado, que está muito além do que os artistas de kabuki, os atores e as atrizes pensaram em fazer no período Edo, e colocou isso nesse lugar. Então, eu apontei anteriormente sobre ser uma antítese, mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar por esse viés de desconstrução do kabuki de Toroko, eles se comunicam na mesma língua. Daniel, pensando isso, é possível dizer, como o Eden Peretta aponta no Soldado Nu, que o projeto Toroko de Kabuki, ele tem um resgate ético do que era a investigação do kabuki período Edo? É isso? Vai para além disso? É outra pergunta que eu tenho quando a gente pensa nesse Hidikata investigando sua memória, toda a porosidade de seu corpo enquanto criança. O kabuki faz parte da memória da infância dele ou não? É algo que ele vai ver a partir do momento que ele vai para Tóquio e tem mais contato? O kabuki, enquanto manifestação artística, ela foi algo que Hidikata viveu em sua infância ou não? A relação dele é mais tardia. Começando pela segunda pergunta, que não é uma pergunta mais simples, mas é uma pergunta que eu posso responder com mais certeza, que a gente tem poucos dados em relação a Hidikata ainda, em relação ao contato dele com o kabuki. Eu vou falar o que eu acredito, pensando em cena do kabuki nessa época. O kabuki, nesse período, era um teatro caro. Já era um teatro que era reconhecido no mundo como um teatro exótico, como um teatro que representa o que é o teatro no Japão, né? Porque no mundo afora ninguém sabia o que era Angura, ninguém sabe o que era a novela vague do Japão. Todo mundo falava de teatro, no Japão existe o kabuki, o Noh, é isso. Eu acredito que o contato de Hidikata com o kabuki, ele é um pouco mais velho. No entanto, talvez os grupos marginais de kabuki, que seriam os Taishu Gekijo, que são famílias que atuam praticamente como circos ambulantes. Então, são famílias circenses que elas têm coreografias de kabuki adaptadas a um paladar mais popular, e elas vão viajando de cidade em cidade, troca do dinheiro do pague quanto puder, né? Então, talvez ele possa ter um contato com esse tipo de kabuki, que é um kabuki mais remetente ao kabuki do Edo do que o kabuki que hoje em dia é o kabuki oficial. Mas eu acho que o Hidikata teve contato com o kabuki mais tardiamente. No entanto, é certeza que ele teve em algum momento, porque a gente vê o kabuki estético, assim, visual, a gente vê em coreografias dele como A História da Varíola, a gente vê em Casa Silenciosa, no próprio projeto Kabuki de Toroko, todas as personagens que ele vai colocar em cena ali, tem ali entradas muito parecidas, inclusive tem uma orquestra de shamisen, de senhoras cegas, que faz uma alusão à orquestra de shamisen do Teatro Nacional de Kabuki. Em relação à primeira pergunta, eu gostaria aqui de citar um outro texto que também está presente no Hotlet. É uma entrevista, na verdade, é uma conversa entre o diretor de teatro Tetsuji Takechi e a poetisa Taeko Tomioka.
e tem comentários finais escritos pela Tamaki Isaka. Takechi que vai apontar que o Hijikata ele baseia a sua movimentação a partir de uma exploração ética que vai para além daquela arte corporal, daquela arte cênica, daquilo que é considerado arte. Por exemplo, você deve rastrear as tradições não dentro do próprio kabuki, mas para muito além disso. Esse caminho voltaria ao no via Kyogen e então, através do no, as artes marciais, as artes do entretenimento e voltaria à risicultura. Quando o Takechi fala sobre rastrear para além do kabuki, é um trabalho cartográfico que foge da investigação de estética das artes, sejam elas cênicas ou marciais, e apontam para os gatilhos desses elementos estéticos que vieram do cotidiano, das mesuras, do andar das pessoas, do trabalho da praxis. O kabuki, o no, as lutas, elas não surgiram como movimento puro. Elas foram talhadas a partir de algo palpável e que ainda não existia dentro da cena, assim como é com a dança. Então, o Hijikata, ele provavelmente, nessa investigação, foi uma abordagem ética e poética do kabuki, sim, porque tendo como amigo pessoas como Yuki Mishima, com certeza ele tinha esclarecimento desses dilemas. Então o kabuki, ele tem personagens que são camponeses, ele tem personagens que são nobres, mas esses movimentos desses nobres, esses gestos, esses signos, eles vieram de onde? Eles vieram para algo que está para antes dessa gestualização, dessa formação técnica do kabuki como arte cênica. Por que essa investigação da praxis social que antecede a praxis artística é importante para conceber algo como Butô, algo como a arte contemporânea? Porque essa cartografia que foge às estéticas já construídas e chegam aos pontos de ruptura. O Takechi ele vai basear toda a conversa nesse texto em cima do Namba. O Namba é um nome que é dado a uma maneira específica de andar, a partir da postura e da posição dos pés e da coluna. A palavra significa marcha paralela. E o movimento é o seguinte, conforme a perna direita avança, a mão direita avança simultaneamente, por isso o movimento se torna meio paralelo. É como se a gente dividisse o corpo em duas partes e cada metade se mexesse integralmente junto com o movimento do passo. Então, segundo Takechi, que foi o primeiro a escrever essas críticas teatrais usando o Namba como elemento de analogia com performatividade, esse tipo de movimentação veio dos séculos 8 e 9, a partir da posição dos camponeses montados em cavalos, e que depois foi migrando para a posição dos camponeses cultivando arroz. O Namba provavelmente provém de uma rotina de movimento ligada à subsistência agrícola. Ele em si não é cênico, ele é praxis. E quando ele diz que o Hijikata se apropria do Namba, ele quer dizer que o Hijikata vai fazendo esse trajeto que passa pelo kabuki e chega até o camponês. A Tomioka, ela vai citar o próprio Hijikata. O Hijikata, ele disse para ela uma vez que quando alguém puxa as pernas totalmente desgastadas dos arrozais e as coloca em solo firme, as articulações ficam completamente exauridas e não se movem. Tanto é verdade que as pernas e os braços de uma pessoa são como postes e a pessoa anda como uma vara. E a gente tem essa imagem muito clara em várias das performances e das coreografias do Hijikata, como, por exemplo, o massagista cego, o próprio Nikutai no Hanan, a revolta da carne. Esse retorno, que não é um regresso ao kabuki, mas tem também uma ultrapassagem, para mais além do tempo. Já nos encaminhamos para um fechamento, e eu queria prosseguir esse fechamento propondo uma grande reflexão, afinal, tanto já foi referenciado. No final da fala da Jansen, ela segue com a seguinte estrofe, abre aspas. A decomposição, desconstrução e a reconstrução do corpo na dança de Hijikata também questiona o modo como o corpo é construído em outras realidades, incluindo o dia a dia, política e ideologia. Tais estratégias são sintomáticas do modo com que Hijikata, desde o começo de sua carreira, se posiciona ou oposiciona em relação à dança e com o que ocorre à sua volta, virando-se contra, derrubando, revertendo e invertendo imagens, normas e convenções. Mediante a tudo que já foi conversado, a tudo que já foi lido, tendo esse artigo como um grande gatilho de reflexão, é muito bonito ver o quanto ainda se tem para ser escavado, não apenas dos processos de criação de um bailarino tão distinto como foi Tatsumi Hijikata, mas esse legado que é deixado por ele no sentido de proposições, constantemente são alvos de
interpretações errôneas, como o próprio Tiago menciona em sua dissertação de mestrado, né, que gera tantos pastiches em relação à dança butô. A gente vê no bojo de um bailarino que bebe de tantas fontes, não apenas das artes do corpo, mas artes visuais, a arte da música, a filosofia, as relações políticas e sociais. Ele reconfigura aspectos como a relação de uma pessoa com o corpo, apresentando não uma maneira de se copiar, mas proposições de novos pensamentos, ações, e qual seria a diferença entre um pensamento e uma ação. Então, o que a gente pode incitar a reflexão de quem nos escuta para começar a desconfigurar todo esse grande clichê que existe sobre as práticas de Hichikata, né? Porque o que chega constantemente é como ele fazia, porque como eu posso encontrar uma forma de copiar, logo legitimar que eu crio, que eu danço, que eu interajo diretamente com a dança butô, sendo que na realidade não é sobre isso. Então, o que vos toca quando a gente já está percorrendo tantas falas, tantos pensamentos de tantas pesquisadoras e pesquisadores sobre a grande pluralidade de leque vivencial que uma pessoa como Hichikata deixou? Para mim, em especial, neste texto, a especificidade da Sarah Jansen aqui para mim, para que a gente consiga continuar encontrando um fazer artístico alimentado por essa inquietação desse artista, nossa relação com o tempo precisa ser dada de uma outra maneira. De como parte de toda essa fetichização construída em cima da dança butô, se dá no entendimento de tempo que a gente tem, como se o tempo fosse algo que ficasse lá atrás. E aqui o que ela levanta é justamente como ele se relaciona com o tempo de uma maneira muito outra. Então, quando a gente pensa na frase que ela escreve, né, falando que a dança, que o Hijikata realiza uma dança que desenha múltiplos passados dentro do presente, me fez ir para uma outra frase, que para mim é o que eu levo desse trabalho de hoje, que é uma dança que desenha toda a memória atualizada em força e matéria, no presente. Então, a partir do momento que a gente para de se relacionar com o tempo como uma coxa de retalhos ou numa linha do tempo que a gente vê sempre da esquerda para a direita ou daqui para trás, mas a gente evoca esse cone bergsoniano de que tudo isso aqui está encamado em campo de virtualidade aqui, me atravessando por todos os caminhos, e de que eu encontro uma maneira de atualizar a força dessa matéria, que é memória, uma outra dança se faz, e que isso é muito mais interessante do que qualquer resgate. E como ela ressignifica a ideia de retorno e recuperar e desenterrar o que está no fundo de nossas memórias, que foram injustamente depositadas nas profundezas da carne, é um caminho que a dança pode friccionar e abrir esse espaço para que as potências da nossa carne possam ser, enfim, vividas. Ainda mais enquanto sujeitos no país que estamos, é como pensar, a escravidão ficou no passado. Não. Está aqui, está agora, está atualizada de uma maneira outra, mas é justamente o nosso novo entendimento de tempo e suas justas posições que vão fazer com que a gente realmente friccione e abra espaço para um novo presente e que atualize forças de nossa memória que vão fazer com que a gente viva um presente melhor do que alguns presentes que já se foram. O que ficou para mim nesse texto, além da questão do tempo, que é praticamente o que permeia o texto, que vai entrecortando, que vai entrando e saindo na linha de pensamento da autora, é essa revisão da ideia do contemporâneo. Da gente colocar o contemporâneo, ou melhor, da gente não colocar o contemporâneo em nenhum patamar genealógico, em nenhum patamar de julgamento dentro do que a gente considera arte. Porque o contemporâneo é justamente uma desconexão desses lugares de poder. O contemporâneo ele é mais interessante quando ele é visto como uma linha desalienada daquilo que a gente entende por arte, e não como uma linha mais para frente, não como algo mais avançado. Porque, querendo ou não, todos esses artistas, e isso não se resume a Japão, recorrem, hora ou outra, de lugares que não estão naquele seu tempo.
e que muitas vezes a gente vê anacronismos, a gente vê sugestões de outros futuros a partir de demonstrações do presente que indicam uma multiplicidade, que eu acho que remonta inclusive o que o artista Taro Okamoto fazia nas esculturas dele, quando ele ia atrás de vasos do período neolítico do Japão, para poder sugerir o que talvez seria uma arte do seu tempo, se aquilo tivesse se desenvolvido de uma outra forma. Eu acredito que esse caráter contemporâneo talvez não só garante uma atemporalidade para ele, mas dá um certo movimento cíclico que impede com que ele desapareça, sabe? Eu acho que o contemporâneo ele sempre esteve aí, em cada época, em cada momento dessa árvore genealógica que a nossa percepção temporal nos obriga a ver, ele sempre está por aí, mostrando pra gente que ele desaliena, a contracultura está aí no Edo, com o Kabuki, ela está aí no século XX com o Fluxus, com o Butô, o contemporâneo, né, quanto ruptura, ele está por aí. É interessante ver como cada pessoa acaba se afetando um mesmo texto e reverberações diversas. É interessante como vai ano e vem ano, a gente acaba se deparando com o material sobre Tatsuya Hijikata e a atualidade de seu pensamento e de suas provocações a pensar um Brasil de 2021 é basicamente urgente. Dito isto, agradeço a Tiago e a Daniel, agradeço imensamente ao Núcleo Experimental de Butô por estar promovendo essa comunicação entre artistas pesquisadores para possibilidades reflexivas da dança Butô no Brasil de 2021. Agradeço também a todas e todos e todas que nos escutam, que esse material, tecido com muito carinho e muito respeito, possa reverberar em reflexões para uma constante atualização de pensamento e uma reflexão crítica do que é existir estando no mundo.